Todos, sejam bem-vindos ao 15º episódio do nosso Quartas Excepcionais. Oi, Dulce, tudo bem? Olá, Ive, olá, pessoal, um prazer estar aqui. Vamos lá, né, dar continuidade ao nosso programa, Ive. Muito bom estar com você, viu? Querida, eu também. Esse canal, esse nosso momento, enfim, de discutir e de dividir as nossas opiniões com vocês todos tem sido muito rico para mim. Eu aproveito até para pedir a vocês que se inscrevam no canal, façam as críticas aos vídeos, deem sugestões de tema, deixem seus comentários no nosso canal aqui no YouTube. Enfim, para a gente é muito importante, porque aumenta, enfim, vai tornar o nosso diálogo muito mais rico. O tema do nosso 15º episódio é a seleção de representativo de controvérsia pelo Tribunal Ordinário. Então, hoje, substancialmente, a gente vai conversar sobre questões controvertidas do artigo 1036 e do artigo 1030, sem prejuízo de, num futuro próximo, a gente fazer uma aula para discutir questões polêmicas dos repetitivos, do julgamento de repetitivos nos tribunais superiores, ou seja, do procedimento do 1037 em diante. Mas hoje ficaremos, até porque tem muita coisa para falar, não daria para a gente juntar os dois temas numa aula só. Aproveito também para dizer a vocês que o canal que eu e Dulce mantemos, o Quartas Excepcionais, ele é um canal que trata sobre questões polêmicas sobre os recursos aos tribunais superiores, seja na fase de admissibilidade, ainda com os recursos nos órgãos de presidência e vice-presidência dos tribunais ordinários, seja de questões polêmicas da tramitação e julgamento dos recursos nos tribunais superiores. Então, se você gosta dessa matéria, vem discutir com a gente. Eu aproveito, Dulce, já para emendar aqui com a nossa primeira questão e te passar a palavra para você responder. Vamos lá. O primeiro ponto da nossa aula de hoje é como funciona a seleção de representativo de controvérsia na forma dos artigos 1030, inciso 4º, e 1036 do CPC. Perfeito, Ive, um tema muito bom. Dentro das hipóteses elencadas no artigo 1030 do CPC, nós temos lá o inciso 4, que possibilita que o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido selecione recurso como representativo da controvérsia, seja de matéria constitucional ou infraconstitucional. Essa seleção acontece nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036, está lá no artigo 1030, inciso 4. Então, está lá, recebida a petição desse recurso extraordinário, o presidente ou vice-presidente poderá selecionar o recurso como representativo da controvérsia. Quando isso acontece? Isso acontece, Ive, normalmente, em demandas que, na verdade, elas já são repetitivas no tribunal local, né? São demandas repetitivas insurgentes no tribunal superior, e aí ele vai fazer essa seleção desses recursos na forma do parágrafo 6º do artigo 1036 e selecionar como representativo da controvérsia. Em regra, é uma decisão irrecorrível, assim, a rigor, inicialmente ela é uma decisão irrecorrível, ele faz essa seleção e escolhe um recurso que tem uma vasta argumentação, o melhor recurso que tiver, a gente sabe que às vezes existem vários tipos de recurso, ele faz a seleção em 2 ou mais recursos, para poder virar um representativo da controvérsia e remetido ao Tribunal Superior. Essas são as minhas considerações iniciais, aí você pode também falar algumas coisas que você acha interessante em relação a isso, e como acontece essa seleção do representativo. Dulce, perfeitas as suas considerações, estou totalmente de acordo com o que você falou. Eu acho que assim, tem até muito pouco a acrescentar, só queria reforçar a necessidade aí de um trabalho minucioso do Tribunal Ordinário, na filtragem não só do tema, mas também dos recursos a serem selecionados. Então, assim, os temas, prioritariamente, inclusive aqueles temas massivos, né, que abranjam uma quantidade grande de recursos, e assim, a gente não tem como falar em números, eu acho que como se usa conceitos indeterminados, né, quando a gente fala em repetitivos, fala em causa com um grande número de processos, 100 já dá, 2 já é mais de 1, então já poderia haver controvérsia. Então, assim, o que precisa é haver um bom senso, né?
enfim, o órgão, né, de filtragem desses recursos, a primeira vice, segunda vice, enfim, cada tribunal, nos termos do seu regimento interno, precisa ver se existe um volume considerável de recursos que chegam ali com aquela questão constitucional ou federal. Então, assim, tem que ter essa sensibilidade na identificação do tema, principalmente se tiver controvérsia, ou seja, se tiver muito recurso, enfim, pedindo a aplicação da tese sobre um determinado aspecto e muito recurso pedindo exatamente o contrário. Então, assim, aí esse órgão de filtro vai poder verificar que o seu próprio tribunal tem decidido a questão de forma, enfim, não uniforme. E, além disso, fazer uma minuciosa análise desses recursos para saber quais deles podem ser selecionados. Então, assim, verificar se o recurso traz uma fundamentação abrangente, se esse recurso trata de todos os argumentos que poderiam ser explorados, porque isso vai facilitar muito o trabalho do STJ depois, para poder fazer o julgamento dessa tese de direito, ou do STF, se a tese de direito for constitucional. Então, assim, eu acho só que é muito importante que o Tribunal Ordinário tenha essa minúcia, esse critério na seleção dos recursos que vão ser indicados para os tribunais superiores. Perfeito, isso é muito importante, realmente, esse critério rigoroso, né? Nessa seleção é muito importante. E aí, como a gente vai ver um pouco mais nessa segunda questão também, aí você pode perguntar, que aí realmente é um critério, ele passa, ele tem que ser uma seleção boa, realmente, né? Dulce, a segunda questão para a gente discutir, e eu queria muito te ouvir antes, se é possível selecionar um representativo, eventualmente, de um recurso inadmissível. Pois é, Ive, isso é uma questão que pode acontecer na prática acontece, eu acho que talvez essa noção dessa escolha do representativo, ele passar pela admissibilidade também, se a gente for analisar, até pela ordem do artigo 1030, poderia levar a crer, como a gente está acostumado um pouco, embora a gente não concorde com essa ordem, a ordem ele vem antes da admissibilidade, né? Mas, na verdade, essa escolha do representativo da controvérsia, ele tem que ser de um recurso admissível. Está lá no artigo 1036, parágrafo 6º, somente podem ser selecionados como recursos admissíveis e que contenham realmente uma abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Então, o recurso, digamos que se seleciona como representativo um recurso que trata de uma lei local. Ele não pode ser selecionado, porque ele não chegaria ao STJ por conta de lei local. Então, ele tem que atentar para todos os requisitos da admissibilidade. Tem que ser selecionado um recurso admissível que passe por todos os óbices. Dulce, super concordo com você. Acho até que essa aula de hoje, acho que a gente não vai discordar, hein, Dulce? Vai acontecer um milagre. A gente vai concordar, até agora a gente está concordando em tudo. Eu acho que esse ponto que a gente trouxe para debate, ele é muito importante para evidenciar o quão o artigo 1030 ele é mal feito. Porque o artigo 1036, parágrafo 6º, ele é muito claro no sentido de que só podem ser escolhidos como representativos de controvérsia recursos admissíveis. E, assim, eu acho que esse texto ele dispensa até maiores comentários, porque é um simples apelo à lógica, porque não faz sentido, porque se a gente está tratando de recursos repetitivos, ou seja, no meio de tantos recursos que poderiam ser selecionados, por que pegar um recurso mal preparado para afetar, para indicar para afetação ao Tribunal Superior? Então, assim, o 1030, por sua vez, ele traz aqueles incisos que têm sido interpretados, muitas das vezes, como uma ordem de como proceder. Então, o inciso que traz a possibilidade de seleção de representativo de controvérsia é o 4º, que viria antes do inciso 5º, que fala da admissibilidade do recurso. A gente já teve a oportunidade em aulas anteriores, por favor, confiram, de fazer diversas críticas a essa ordem, e eu acho que o tema de hoje, na verdade, só reforça as críticas que a gente já fez, ou seja, a colocação dos incisos na forma em que posta atualmente no 1030,
ela foi pensada muito mais como uma forma de barrar a subida de recursos aos tribunais superiores do que como, de fato, o processo deve ser, o processo que eu falo, até o processo mental, né, de trabalho dos tribunais ordinários devem acontecer, porque não faz o menor sentido afetar, ou selecionar um recurso inadmissível ou sobrestar um recurso porque tem tese afetada no Tribunal Superior inadmissível. Enfim, eu acho que o 1030, na verdade, é isso. Ele foi planejado muito mais como um filtro do que pensado em como o Tribunal Ordinário deve desenvolver o seu trabalho. Então, assim, é impensável, como muito bem colocado no artigo 1036, inciso 6º, que se selecione um recurso com vício de admissibilidade. E ainda que isso aconteça na prática, na minha opinião, Dulce, se isso for descoberto já no Tribunal Superior, caso de desafetação tranquilamente, sendo aí que caberia ao Tribunal Superior oportunamente selecionar outros recursos, enfim, acho que a ideia até de se selecionar 2 recursos ou mais é pensando que uma falha dessa, de repente, pode acontecer e o tema fica de pé por conta de outro recurso. Porque selecionar 2, selecionar mal 2, é realmente muito azar. Mas ter essa noção é muita desatenção. E ficou muito claro aqui nesse debate da gente de hoje, né, Ive, que a seleção do representativo, ficou claro para mim, eu acho que para você também, essa seleção do representativo tem que ser de um recurso admissível que passe por vários óbices. Então, Dulce, para a nossa terceira questão. E eu queria saber de você o seguinte: se uma vez selecionados os casos como representativos de controvérsia, se o órgão competente por essa seleção, se ele deve sobrestar os demais recursos sobre o tema selecionado, e se dessa decisão de sobrestamento, nos demais casos, se cabe recurso. Ive, ótima pergunta essa, realmente, da decisão do presidente. Quando o presidente ou o vice-presidente, ele seleciona um recurso como representativo da controvérsia, ele deve suspender os processos de igual questão, que tratem da questão. Então, ele faz essa decisão de suspensão também. Ele seleciona como representativo um recurso admissível e estabelece também a suspensão de casos que tratem daquela mesma questão no âmbito local, né? Então, e dessa decisão que simplesmente seleciona como representativo, não cabe nenhum recurso, é uma decisão irrecorrível, né? A gente sabe que será possível apenas o requerimento quando esse recurso ele foi inadmissível, que ele foi intempestivo. Só com relação à intempestividade caberá o requerimento, está lá no artigo 1036, dessa decisão realmente, quando o presidente ou o vice-presidente ele escolhe esse representativo, esses 2 recursos, ele seleciona esses 2 recursos como representativos da controvérsia, ele deve determinar a suspensão de trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, no Estado, no âmbito do Estado, né? Ele faz essa suspensão. E, nesse caso, essa decisão que escolhe o representativo, ela é irrecorrível. O que é que a parte poderá fazer na forma do artigo 1036, parágrafo 2º? Ele poderá requerer que exclua dessa decisão aquele recurso que ele é intempestivo. Só o que a parte poderá fazer nesse momento. Né? Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar aqui para a gente com relação a esse ponto, mas é isso que eu teria a dizer. Não, concordo com você. Dessa decisão que seleciona o representativo e determina a suspensão no âmbito da função desse tribunal, essa decisão é irrecorrível. Mas aí eu vou dar uma emendadinha para reforçar um desdobramento. Com relação, vamos supor que esse caso já foi selecionado e foi até enviado para o Tribunal Superior. Você acha, então, que esse órgão de admissibilidade, primeira vice, segunda vice, eles já devem começar a sobrestar os recursos especiais ou extraordinários que versem sobre o tema que foi selecionado por eles e mandado para o Tribunal Superior?
Ive, isso pode acontecer realmente, né? De repente ele faz essa seleção como representativo, e aí dessa decisão que ele suspende os outros processos, isso pode repercutir em outros recursos especiais ou extraordinários que também estejam numa vice-presidência. Então, o que é que ele vai fazer? Ele seleciona o representativo da controvérsia, aquele recurso admissível, remete ao Tribunal Superior e outros recursos que estejam numa vice-presidência, ele vai fazer o quê? Ele vai sobrestar. E aí, dessa decisão de sobrestamento, desses recursos que tratem de questão idêntica, e aí a parte poderá interpor um agravo interno para demonstrar que o caso dela não é idêntico àquele que já foi escolhido como representativo e que teve a suspensão. Então, isso, de fato, pode acontecer. Mas, eu acho que é isso. O que é que você quer acrescentar aqui para a gente? Isso... Não, foi perfeito. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Hoje a gente está concordando com tudo, hein? Quem acompanha nossos vídeos sabe que hoje está sendo até um dia diferente, que eu e Dulce, a gente tem mania de discordar em quase tudo, né, amiga? Ive, mas eu estou já cedendo muito a discordar de você. Eu vou estudar muito, e aí eu não estou mais discordando tanto. É porque, às vezes, na prática, a gente não faz, a gente vive muito isso, essas decisões, e não tem a oportunidade de estudar também sobre o seu enfoque realmente. As propostas aqui são dos estudos mais aprofundados, né? E a gente termina vendo que muita coisa termina passando quando tecnicamente não estaria tão assim, acontece, né? A gente não tem essa preocupação toda, e é muito legal isso, para você ver mesmo a questão do ponto de vista técnico, que seria correto, por mais que às vezes na prática não aconteça exatamente como a gente deseja. É verdade, Dulce. Realmente, eu imagino que na prática, de repente, possam acontecer situações bem inusitadas. Mas eu acho que o nosso papel aqui é de apontar o dedo exatamente para esse tipo de situação enfim, sempre levantar a bola e evocar que processos são regras que devem ser seguidas até para a segurança do jurisdicionado. Então, aproveito aqui para falar que adorei a nossa conversa hoje. Foi um tema muito, muito importante, as questões também controvertidas. E queria agradecer a todos que nos acompanharam durante essa aula. Por favor, nos mandem as suas sugestões, as suas perguntas, as suas críticas. E, enfim, nos encontramos no nosso próximo encontro. Perfeito, Ive, é isso aí. Assim, não tem um quarto excepcionais, Ive, que eu não aprenda muito. Então, a gente está sempre aprendendo, né? É muito bom a opinião das pessoas, as críticas, as observações, porque a gente traz aqui uma discussão do que a gente estudou, mas, assim, esse aprendizado é constante, né? Então, toda observação é muito bem-vinda, pessoal. Deixem sugestões, que a gente vai gostar muito, né? E foi ótimo, foi muito bom o debate hoje, aprendi bastante. Obrigada aí pela audiência, pessoal. Obrigada aí pela sua companhia e até o próximo.